Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 25, e nós vamos fazer a exposição do capítulo 25 e o capítulo 26. Amém, irmãos? E nós vamos fazer a exposição destes dois capítulos hoje. E antes de nós lermos esses dois capítulos aqui, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia um pouquinho no capítulo 23, verso 11, para nós não perdermos o foco daquilo que Deus tem como propósito na vida de Paulo, que nós já vimos lá no capítulo 9. Mas quando Paulo ele está se aproximando de Cesareia e Jerusalém para ir para Roma, Jesus novamente aparece para ele. Jesus vai aparecer aqui nesse texto para ele, e no capítulo 28, quando ele está no barco, né, em uma noite, o Senhor aparece para ele e diz assim para ele: olha, eu te entreguei toda essa tripulação, 270 tripulantes, e nenhum vai morrer. Então essa foi a última vez que Jesus aparece até a chegada de Paulo em Roma. Então olha o que Jesus fala para Paulo após ele estar encarcerado ali em Cesareia, no verso 11 do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem, né? Coragem. E parece que essa palavra ela tem que ressoar nos nossos ouvidos todo dia, né? Como cristãos. Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então nós falamos domingo passado que Paulo tinha duas certezas aqui. A primeira, que Jesus queria ele em Roma, e a segunda, que ele não ia morrer em Cesareia, e muito menos em Jerusalém, e muito menos no naufrágio, né? Então esse aqui é o propósito de Deus para a vida de Paulo, e por isso o tema de hoje é o Evangelho, é o propósito de Deus para o ser humano. Amém? Então esse é o propósito. Lembrando que o livro de Atos ele vai até o capítulo 28, né? Ele não tem encerramento. E você já perguntou por quê? Porque nós vamos escrever o capítulo 29. Na mesma perspectiva que Deus tinha na vida de Paulo, com um propósito. Então nós vamos ouvir a palavra: te dispõe, vai, ser cheio do Espírito Santo. Qual é o objetivo? Não muda os princípios de Deus. Então, a partir do verso 25, nós vamos ver Paulo ali perante Festo. Veja aí o versículo 27. 2 anos mais tarde, ou seja, para este capítulo 25, do 24, se passou 2 anos. E nesses 2 anos se cumpre o mandato de Félix, né, em Cesareia, e agora vai assumir Festo, o governo de Cesareia. Então, vamos ver aí essa transição política. E eu quero já dizer para os irmãos que estes capítulos aqui, 25, 26, são capítulos que vão tratar diretamente de política, dentro daquele contexto. E dentro desse contexto nós vamos ver o propósito de Deus na vida de Paulo. Amém? Então, no verso 27, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então aqui já começa a questão política. Por quê? Porque Cesareia era uma província romana, porém a grande maioria era judeu, assim como Jerusalém. Então eles queriam manter ali a boa vizinhança com os judeus. Então por isso eles mantêm Paulo preso. E a partir do verso 25:1 diz: tendo pois Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Ou seja, ele não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Ele assumiu, foi empossado, 3 dias depois ele vai para onde?
para Jerusalém. Por que ele vai a Jerusalém? Porque ele quer o apoio dos judeus para o seu governo. Então, vamos ver o que acontece quando ele chega em Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam. Parece que o assunto já estava na pauta, só esperando o governador chegar. E disse, olha, nós temos uma queixa sobre Paulo. Ele disse, eu já sei. Né? Félix já me falou desse cidadão, está lá, em Cesareia. Né? E eles prestam essa queixa contra o apóstolo Paulo. Lembrando que essa não é a primeira, porque quando ele já estava em Damasco, ele já recebeu ali ameaças de morte. Foi preciso seus discípulos tirarem ele de Damasco. E pedindo como favor, detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Então veja que o plano era o mesmo. Irmãos, é interessante porque de quem Paulo deveria receber todo o apoio para a proclamação do evangelho, são aqueles que mais perseguem o apóstolo. Não é diferente do ministério de Jesus. Aqueles que deveriam realmente crer no evangelho são aqueles que perseguem Jesus, que é a escola dos fariseus e dos saduceus. Aqui também com Paulo não é diferente, mas quero lembrar os irmãos que repousa sobre tudo isso uma palavra bem pequenininha, mas que faz toda a diferença, que é a inveja. Então, a inveja aqui do ministério de Paulo com relação ao crescimento e as pessoas que ouviram essa palavra e se converteram. Então, Festo, no versículo 4, ele precisa ter uma postura mesmo diante da questão política. Então, veja qual é a atitude de Festo aqui no verso 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Então, aqui, quem tem poder manda, quem tem juízo obedece. Então, o poder estava sobre Festo. E os fariseus e saduceus precisavam ouvi-lo. E aí, no verso 5, portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusemo-nos. Ou seja, a acusação aqui são 3 sobre a vida de Paulo. Todas 3 são dignas de morte. Né? Então, Festo aqui não está muito preocupado com a questão da religiosidade de Jerusalém, mas com a questão da ordem. E isso é muito importante para a vida de Paulo, porque Paulo ele foi protegido pelos romanos até quando Roma foi incendiada. Né? Então, a partir desse momento, ele faz um convite a esse sinédrio para que eles retornem a Cesareia, para que ali eles possam julgar e ouvir as acusações e dar uma sentença a Paulo. Verso 6... E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido ali à sua presença. Verso 7, comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, agora não é mais só os saduceus, agora são os saduceus e os fariseus. Ou seja, agora é todo o sinédrio que está contra Paulo. Então não dá mais para Paulo usar aquele argumento que ele usou, né, sobre a ressurreição. Então todo o sinédrio está contra ele. E o verso 7, comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. E aqui que está a questão de Festo, porque ele estava recentemente no poder e ele precisava mostrar coerência no seu governo, uma vez que ele era o juiz ali de Cesareia e também sobre Jerusalém. E o verso 8, Paulo, porém, defendendo-se
proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus. Então, essa é a primeira acusação contra a lei dos judeus. A segunda, nem contra o templo. E a terceira, nem contra César. Vocês lembram que a terceira era sobre a ressurreição? Agora entrou a questão de César aqui. E veja aí que a lei dos judeus era uma questão de interpretação, e a interpretação dos judeus, ela era errada, ela era aqui uma interpretação a partir da lente da religiosidade deles ali, então não era fundada nas profecias do Antigo Testamento. Contra o templo, porque quem introduzisse um gentil no templo de Jerusalém era cometido de morte. E eles acusavam Paulo disso, mas não tinha prova. Não tinham nenhuma prova de que Paulo ele tinha colocado alguém ali. Falamos domingo passado que o templo de Jerusalém tinha um limite para que o gentil fosse. Se ele passasse esse limite, ele era digno de morte. Então eles acusam Paulo dessa transgressão sobre o templo. E contra César. Por que contra César? Porque Paulo, segundo os judeus, ele fazia desordem nas cidades por onde ele passava. Causava tumulto. Lembra de Corinto e de Atenas? Né? Principalmente de Corinto, quando se faz ali o templo de Diana e aqueles orivos vão começar a se levantar contra Paulo e causa um grande tumulto. E aí Festo, aqui no versículo 9, ele diz o seguinte: querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Você já observou perguntas capciosas, propostas capciosas? Essa aqui é uma delas. Paulo sabia da trama, Festo queria assegurar o apoio político, mas Paulo sabia de toda a trama. Então, o que resta a Paulo aqui no seu discurso? E aí no verso 10, ele começa a fazer um discurso bem interessante. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César. Por que sobre o tribunal de César? Porque a província de Cesareia estava sobre o domínio de Roma. Então o governador, ele devia respeito a César. Então tudo que ele fizesse aqui refletia lá em Roma. Então por isso que Paulo vai dizer para Festo: olha, eu estou sobre o tribunal de César, onde convém seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu mesmo sabes. Irmãos, Paulo não negociava o evangelho, mesmo diante de uma autoridade. Ele não fazia meios termos, ele ia direto ao assunto. Veja como Paulo se dirige aqui, no final do verso 10, a Festo: como tu muito bem sabes. Por quê? Primeiro, que Festo sabia que as acusações eram infundáveis. E segundo, que um cidadão romano precisava ser julgado, mas com provas. Então ele já está dizendo para Festo: olha, eu já sei de toda a trama. Eu sei que se eu for para Jerusalém, eu vou ser morto. E tu estás compactuando com isso? Em outras palavras, verso 11: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer, se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam. Ninguém para lhes agradável pode entregar-me a ele. Olha só Paulo dando outra lição aqui para Festos. Não são verdadeiras as acusações, as coisas de que me acusam. Ninguém, ou seja, nem Festo, ninguém, nem o governador, para lhe ser agradável. Ou seja, ele queria ser agradável para os judeus e colocando um fardo pesado sobre Paulo para ir para Jerusalém para ser morto. E aí, pode entregar-me a eles. Apelo para César. E esse apelo aqui ele é muito interessante, porque esse apelo ele é muito antigo.
E somente um cidadão romano, ele pode evocar aqui essa questão, estando ele diante de um tribunal. Então, quando ele diz assim, apelo para César, é um direito que cabe a ele. E Festo não tem como recusar. Então, ele rapidamente conversa ali com os seus conselheiros, e no verso 12 ele diz, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelar-te, para César irás. O que está acontecendo nesse versículo aqui? O propósito de Deus na vida de Paulo com a pregação do Evangelho. E aqui vem uma aplicação para nossas vidas, irmãos. O propósito de Deus, ele continua. E cada um de nós foi convocado para esta missão. Essa missão não é do pastor, não é somente de um evangelista. Essa missão é de todos nós. Por quê? Porque nós somos uma testemunha que vimos e ouvimos aquilo que Deus fez com a nossa vida. Amém? Então, aonde quer que venhamos estar, nós precisamos testemunhar da graça de Deus para as pessoas. Então, Paulo, ele não negocia o evangelho, ele vai direto ao assunto. Seja qual o assunto for, daqui a pouco nós vamos ver algum deles, ele não negocia. Então, a partir do verso 13 até o verso 22, como Festo ele foi empossado, um governador de uma grande província, era mistério que viesse algumas pessoas para visitá-lo. E aqui nós vamos ver dois personagens muito interessantes. Verso 13. Passado alguns dias, o rei Agripa II. Quem é esse Herodes Agripa II? O Herodes Agripa I é aquele que mandou decapitar Tiago, no verso 12, e prender Pedro. E agora esse é o sucessor dele. E Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. E quem é essa Berenice aqui? Ela é irmã de Festo, mas também mulher dele. Uma mulher que teve vários amantes, vários maridos, e ela termina aqui sendo mulher do seu próprio irmão, Agripa II. E eles foram visitar Festo ali em Cesareia. E o verso 14 vai dizer como se demorasse ali alguns dias, e aí se você quer fazer ligação política, não tem a melhor hora do que quando o indivíduo está presente. Então, como ele era um rei, né, então ele vai agora, Festo não vai perder tempo, e ele vai logo começar a compartilhar de Paulo com o rei Agripa. Então veja aí a partir do verso 14, como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix, deixou aqui preso certo homem. Olha, me deixaram aqui, né? Félix saiu, eu assumi, agora tem um caso aqui muito interessante, eu quero compartilhar contigo também para ouvir a tua opinião. Então, ou seja, ele quer ouvir a experiência de alguém mais amadurecido dentro do contexto. Por quê? Porque Agripa era aquele que nomeava o sumo sacerdote. Então, isso é muito importante para Festo. Então, Festo ele quer participar dessas questões exatamente para ganhar apoio no seu governo. Verso 15, a respeito de quem os principais sacerdotes, os anciões dos judeus, apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que os condenasse. Então ele está contando o fato da viagem dele em Jerusalém. Verso 16, a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. O que é que ele está mostrando aqui para o rei Agripa? Que ele está cumprindo a cartilha, né? Ou seja, eu estou sendo um bom governador, né? Mas ele está fazendo
né, uma política, porque a intenção dele qual era? Mandar Paulo para Jerusalém. Como Agripa não sabia, então antes que alguém conte alguma coisa, ele já está se adiantando dentro do assunto para o rei Agripa ficar já ciente das questões que estão acontecendo lá em Cesareia. Verso 17, de sorte que chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido homem, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Ou seja, eram acusações infundáveis. E para um tribunal romano, julgando um cidadão romano ali como Paulo estava, precisava ter provas contundentes para matar Paulo. E não tinha. Então, Festo aqui ficou numa situação muito delicada, porque ele queria o apoio dos judeus, mas também ele não podia abrir mão dos direitos de um cidadão romano. Então, ele compartilha com o rei, para que o rei possa dar a ele uma luz. Verso 19, traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto. Quem é certo morto aqui? Chamado Jesus, que é o Cristo, né? Que Paulo afirma está vivo. Então diz, olha, essa acusação mas não dá para provar, né? Na realidade daria para provar, né? Por que daria para provar? Era só ir em Jerusalém e dizer, olha, sepultaram aqui e o túmulo está vazio. Aí tinha o que na pedra na pedra do túmulo de Jesus tinha o quê? Que os judeus mandaram Herodes colocar? O selo real. O selo real, ele é inviolável. Que mais tinha na porta do túmulo de Jesus? Uma guarda. Uma guarda se compunha era um grupo de 16 soldados, cada soldado podia lutar com 6 pessoas. E aí vem só um anjo, né? Todo mundo cai, a pedra é removida e Jesus ressuscita. E depois vai o fato, né, lá para o governador. O sinédrio vem e abafa, dando propina. E a história se conta até hoje, né, de que Cristo não ressuscitou. Então, veja aí, no versículo 20, estando eu perplexo, veja que ele assumiu o mandato e já está perplexo com os assuntos que o anterior deixou, né? Então, eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas de quem? Dos judeus. Irmãos, a igreja, o caráter da igreja naquele contexto com relação a isso era péssima. Péssima. E se nós olharmos hoje para a Itália, para Roma, não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. Então, veja que eles estavam tentando levantar acusações que não podiam sustentar. Então, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, e ouvirás. Então, o versículo 23 até o 25, ainda é uma fala de Festo, né? Uma fala de Festo, tentando ainda colocar Agripa aqui a parte das situações no dia seguinte. Então, ele vai dizer, eu quero destacar aqui apenas 3 versos. Primeiro, o verso 23, dizendo que vindo Agripa e Berenice com grande pompa, ou seja, com grande glamour, o qual eles entraram no sinédrio naquela manhã. O verso 24, então disse Festo, rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorre a mim, tanto em Jerusalém como aqui, chamando que não convinha que ele
vivesse mais. Veja, não dá para destacar, mas depois você pode ler a questão do Festo aqui, destacando a questão do eu, né? Olha, vieram a mim, eu fiz isso. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está diante do rei. Então ele quer fazer uma média, dizendo que ele está fazendo o trabalho dele direitinho. O verso 25, porém, eu achei que ele nada praticava passível de morte. Né? Então, agora, o rei Agripa vai ouvi-lo. E aí a gente entra no capítulo 26, onde é o segundo testemunho de Paulo após a sua conversão. O primeiro fato ocorreu no 9, o segundo no 22 e o terceiro no 26, diante de um rei. Você lembra do que a promessa do versículo lá? Que ele ia ser testemunha diante de quem? De reis. Está aqui o rei. Então a palavra que Jesus deu está se cumprindo aqui. E eu quero ver rapidamente com os irmãos esse testemunho de Paulo. Aí no verso 1 nós vamos ver o rei se apresentando, a Paulo se apresentando diante dele. O verso 2, o verso 3, ele faz Paulo uma saudação. Se tinha uma coisa que Paulo sabia fazer, irmãos, muito bem, era a sua oratória. A oratória de Paulo com relação, e ele vai dizer: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado, e é uma das coisas que Paulo faz, ele sempre coloca o camarada lá em cima, né? Então, olha, tu és versado. Numa linguagem hoje nossa, tu és descolado, né? Então, tu és descolado aí neste assunto, em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por quê? Porque Paulo sabe que é ele que elege o sumo sacerdote. Então, para ele fazer isso, ele também conhece, né, as questões do judaísmo. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. E aí, a partir do verso 4, é o testemunho. Primeiro, do verso 4 ao verso 5, o antes. Aquele antes lá, quando ele estava pegando carta, perseguindo a igreja e etc. Do verso 6 até o verso 11, é o momento em que ele está perseguindo a igreja para Damasco. E do verso 12 até o verso 18, nós vamos ver o encontro dele com Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele está contando isso perante o rei. E o verso 19 até o verso 23 é após conversão, quando ele vai pregar o evangelho em outras cidades. E aí o 24 em diante é interessante. Por quê? Porque veja que Paulo está diante de Festo e de Agripa II. E ele diz o seguinte, verso 24, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo, talvez Festo achou que o rei Agripa não estava satisfeito com o que estava ouvindo, o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso. Por quê? Porque tudo isto é do conhecimento do rei. Olha para onde ele foi. Foi lá já para o rei. Isso é do conhecimento do rei. Ele está entendendo o que eu estou falando. O meu testemunho. A quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Porque Paulo sabe que ele conhece a matéria, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Ou seja, tudo foi feito em Jerusalém e também nas províncias de Roma. E o verso 27, olha o que Paulo faz. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então ele nem deixou o rei responder. Ele faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde, não deixando o rei responder. Então, o verso 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por
pouco me persuades a me fazer cristão. Irmãos, essa palavra aqui ela é muito interessante. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Essa palavra por pouco aqui, ela tem sido o passaporte de muita gente para o inferno. Porque tem muita gente que por pouco não é crente, aí vai para o inferno. Se Agripa II, ele fica mais um pouquinho tendo um particular com Paulo, talvez a graça de Deus tivesse alcançado o coração deles. Quando eu fiz um estágio no presídio americano 1, lá em Santa Isabel, o que mais a gente encontra dentro do presídio são parentes de crente. E a grande maioria dos presidiários tem nome bíblico. E quando eu leio essa fala de Festo aqui, por pouco me persuades, o que mais a gente ouve lá é isso. Olha, pastor, eu ia para a igreja, mas devido às amizades, devido isso, eu estou aqui. Então, esse quase aqui, irmãos, nós precisamos perseverar para romper essa barreira, ser perseverante, persuadir mesmo, como a Agripa II estava sendo por Paulo. Paulo, no verso 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Amém, irmãos? Então, o desejo de Paulo é que todos fossem iguais a ele. Até mesmo na questão da escolha para ser um eunuco, né? Por escolha dele. E concluindo aí, e domingo que vem nós vamos concluir o capítulo 27 e 28, que é a viagem dele. Mas eu quero concluir no verso 30 e o 32, onde diz: a esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem passível de morte ou de prisão. Então Agripa II se dirigiu a Festo e disse: se este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Aí você vai ver duas coisas aqui muito interessantes. A primeira, o propósito dos homens, e a segunda, o propósito de Deus. E nem sempre o propósito dos homens está de acordo com o propósito de Deus ou vice-versa. Porque o propósito deles era soltar Paulo, e eles poderiam, porque está ali um governador e um rei. Então, qual é o sinédrio que vai contra eles? Nenhum. Mas, entretanto, todavia, o propósito de Deus era que eles fossem para Roma. Né? E talvez a Agripa II e Festo foram entender isso, mas todos talvez nem entenderam isso. Então eu quero concluir, irmãos, esses 2 capítulos, dizendo para os irmãos que o propósito de Deus continua de pé. E a igreja, sendo ela uma agência do evangelho, ela tem todos os instrumentos para escrever o capítulo 9 de Atos. Ou seja, os atos da igreja. E do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Ele nos convocou, ele nos revertiu de poder, Mateus 28, 18. Ele nos deu uma ordem que é indo, fazendo discípulos, batizando e ensinando, que é o discipulado, para que esse indivíduo amadureça, para que produza outros discípulos. E a evangelização não é um dom que todos nós temos como os evangelistas, né, que tem o dom para evangelizar. Timóteo era um deles. Né? Cumpre cabalmente o teu ministério como bom evangelista. E Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 11, que Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que é uma categoria só de ensino. Mas a missão, a ordem é para todos. Ou seja, alguns deuses chamam especificamente, como Paulo,
mas Deus instituiu a igreja e revertiu a igreja para testemunhar, como o capítulo 2 de Atos. Então não foi só os apóstolos revestidos com poder, com o dunamis, mas os 108 que estavam ali. E todos estavam aonde? Em Jerusalém, testemunhando. Então todos nós somos chamados para evangelizar. E por onde nós devemos começar? Pelo nosso testemunho. Escreva o seu testemunho. Né? Quem era você antes? Gaste pouco tempo. O ato da sua conversão, gaste um pouquinho mais de tempo. E hoje, quem é você? Gaste mais tempo. Tenha isso na sua mente. E conte o seu testemunho no máximo em 3 minutos. Aonde você estiver, você consegue compartilhar o seu testemunho diante das pessoas que estão ao seu redor. Então, por mais que a gente não tenha muitos textos bíblicos memorizados, mas nós temos o nosso testemunho. E Paulo usou o seu testemunho diante das autoridades, porque esse era o propósito de Deus para a vida dele. E hoje, nós temos a Bíblia impressa de várias formas, e naquele contexto, Paulo só tinha as profecias do Antigo Testamento. Então, eu posso dizer, com toda certeza, que nós temos mais recursos do que Paulo no seu ministério para evangelizar. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, nós vamos cantar uma canção e nesse momento que nós estivermos cantando, você pode estar orando aí no seu lugar. E ore colocando a sua vida diante do Senhor. Talvez pedindo ousadia, talvez pedindo coragem para testemunhar. Pastor, onde eu devo testemunhar? Comece na sua casa. Pastor, todo mundo lá é crente. Parte para os parentes, teus vizinhos, teus colegas de trabalho. Né? Seja ousado. Tem muita gente, irmãos, que estão como aquela frase de Jesus, as pedras estão clamando. Muitas vezes você, quando vai evangelizar, você não entra logo com o evangelho. Às vezes você tem que emprestar o seu ouvido. Tem muitas pessoas que precisam ser ouvidas. Tem muitas pessoas que precisam de um abraço. Tem muitas pessoas que precisam de um aconselhamento. E tudo isso eu creio que todo cristão consegue fazer. E é isso que nós precisamos fazer. E dessa forma nós seremos igreja do Senhor. Cabeça, nós vamos orar. Você faça a sua oração e depois eu estarei orando.